Olá. Bem, o período joanino começa oficialmente em janeiro de 1808, quando a família real chega no Brasil. Algumas questões de vestibular cobram alguns detalhes um pouco bobos a esse respeito, mas eu tenho que falar aqui porque pode cair no vestibular. Por exemplo, já apareceu uma questão de vestibular que fala que, ou exige que você saiba, que vieram, junto com a família real, em torno de 15 mil pessoas, a maior parte deles fidalgos, ou seja, nobres de Portugal. Tá? Mais do que essas 15 mil pessoas, veio também na frota de Dom João VI um navio exclusivo para trazer a Biblioteca Real de Lisboa, que vai ser instalada no Rio de Janeiro. Tá? Nós vamos falar depois da quantidade de coisas novas que vão surgir no Rio de Janeiro nesse período. Uma outra coisa curiosa é que, originalmente, o plano não era ir para o Rio de Janeiro. Tá? A primeira parada da família real foi na cidade de Salvador. Lá em Salvador eles ficam alguns dias e resolvem que não ficariam por lá. Tá? Seguem viagem e aí sim vão para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, nós temos 15 mil pessoas, tá? Milhares de famílias exigentes, famílias com hábitos muito luxuosos, tá? Que não tem onde morar. Então, uma das primeiras, talvez a primeira decisão de Dom João VI, que na época era Dom João ainda, o príncipe regente, era resolver o problema imobiliário, onde alojar tantas famílias com exigências tão grandes. Tá? Então, esse é o primeiro impacto da chegada dessas famílias portuguesas no Rio de Janeiro, era a dificuldade de encontrar moradias apropriadas para essas famílias. Tá? Então, o que foi feito? Casas de pessoas ricas, de colonos ricos, eram desapropriadas pelo governo. Tá? Então, um dos hábitos, uma das coisas que se fazia era, na porta da casa era gravado as iniciais PR. Isso dizia que aquele prédio estava confiscado pelo príncipe regente. Tá? E circulava, obviamente, no Rio de Janeiro, entre especialmente os críticos do governo, a piadinha de que o PR, na verdade, significava prédio roubado. Tá? Isso já foi uma questão de vestibular, apesar de ser uma anedota, né, sem muitas consequências. Essa foi a primeira decisão administrativa do governo. Tá? Era o problema de onde alocar essas pessoas. Mas logo na sequência, uma outra questão surgiu. Afinal de contas, essas famílias que estão vindo para o Brasil são famílias europeias acostumadas a um padrão de consumo muito alto, muito diferente mesmo da elite colonial brasileira. Então, a ação realmente de impacto na história econômica brasileira, que é tomada logo na chegada, ainda em 1808, é a abertura dos portos às nações amigas. Vocês provavelmente já ouviram falar disso muito. O que é, afinal de contas, a abertura dos portos às nações amigas? Olha, vamos lembrar que o que caracterizava a relação econômica entre colônia e metrópole é um negócio chamado exclusivo colonial. A colônia só comprava produtos da metrópole. Eventualmente, por causa de um outro tratado, aqui a gente tinha, por exemplo, o Tratado de Methuen desde o início do século XVIII, mas eventualmente a gente poderia comprar alguns produtos específicos de um determinado país específico que havia assinado um tratado, geralmente era a Inglaterra. Tá? Mas a nossa relação econômica direta era com Portugal. Era uma relação exclusiva com Portugal. Então, na hora que o Dom João ele decreta a abertura dos portos às nações amigas, mas vamos limitar isso, quando fala nações amigas, não é 190 e tantos países que tem na ONU hoje. Tá? Nações amigas naquela época era um punhado que não enchia a mão direita. Tá? Era a própria Inglaterra, a Prússia, a Áustria, a Sicília, né, o reino da Sicília, que fica ali no sul da península da Itália, hoje é uma parte da República Italiana, e não era muito mais do que isso. Tá? E a Suécia, não sei se eu falei Suécia, mas enfim, a Suécia.
eram poucos países. Quem realmente se beneficia dessa abertura dos portos, claro, é a Inglaterra, que naquele momento passava pela primeira revolução industrial. Tá? Então, os produtos manufaturados da Inglaterra, eles chegavam a preços muito acessíveis em quantidades absurdas. Bem, então vamos lembrar. Primeira tomada de decisão importante do governo do príncipe regente Dom João, quando chega no Brasil, é a abertura dos portos. E isso, obviamente, leva a um problema. Por quê? Se os portos brasileiros estão abertos, a maior parte do mercado consumidor do Império Português está no Brasil, nós temos 15 mil pessoas vindo para cá, que tem um padrão de consumo muito alto. Isso vai gerar problemas gravíssimos na balança comercial do Império Português com o resto do mundo, especialmente com a Inglaterra. Então, quando vocês pensarem na abertura dos portos, pensem nesse problema da balança comercial. O Brasil vai importar muito e isso aí vai gerar um problema econômico grave. E qual que é a solução? O Dom João, então, ele resolve estimular a produção de manufaturados no Brasil. Não em Portugal. Portugal está sendo ameaçado de ser invadido pela França. Então, o governo português ele quer estimular uma espécie de revolução industrial aqui no Brasil. Tá? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é remover uma proibição que existia, que vinha lá de 1785, é o famoso Alvará da Dona Maria I, que proibia a existência de manufaturas. Ele passa, então, a permitir a existência de manufaturas. Nos vestibulares, cai com essa frase, a remoção ou a revogação do Alvará de 1785. Tá? Mas não adianta simplesmente falar, agora pode abrir manufatura e as manufaturas vão automaticamente aparecer. Não vão. Tá? Era necessário criar uma política de estímulo à industrialização. É feito isso? É feito isso. Como que Dom João VI, na época ainda não VI, né, como que Dom João ele estimula a industrialização? Criando uma linha de crédito. Bom, quem dá linha de crédito é banco. Então era necessário criar um banco para isso, para emprestar dinheiro para as pessoas conseguirem abrir empresas. E é exatamente por isso que, com a chegada de Dom João VI, com a chegada da família real, o governo cria o Banco do Brasil. Tá? Essa é outra coisa que os vestibulares cobram sobre o período joanino. Então nós já sabemos de 3 coisas com a vinda da família real. Tem a abertura dos portos, tem a revogação do Alvará de 1785 e tem a criação do Banco do Brasil. Tá? Bem, há outras coisas que vão acontecer logo na sequência. Afinal de contas, abre-se os portos brasileiros para as nações amigas, mas alguns são mais amigos que os outros. Então a Inglaterra vai ser muito beneficiada. Ela vai ser beneficiada principalmente no ano de 1810 com 2 tratados que nós vamos discutir no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho.